Muito bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Esperamos que sim. Nós somos o grupo 2, né? Nós ficamos responsáveis pelo tema da salvação no Antigo Testamento, na parte 2, e nós escolhemos o livro de Jonas, um livro que ele transpira o tema da sua teologia, onde nós encontramos diversos dilemas, tanto do próprio profeta, do próprio povo, e o Deus que faz esse intermédio aí, de chamar o profeta, recusar e tudo mais. Como falei, nós somos o grupo 2. O nosso grupo ele é composto por Aldair Santos, Aldair Magalhães, eu sou Delano Tavares, né? Isaías Carnaúba, Josué Ribeiro, Richard Michael e Thailson de Lima Silva. Então, esses são os nossos componentes. E a gente começa a entender um pouquinho sobre esse livro de Jonas, prestando atenção na estrutura literária que ele traz, né? Essa estrutura literária, onde é dividido em 4 seções, e nós conseguimos, então, perceber esse avanço, esse desenvolver da história de Jonas, né? Então, no primeiro capítulo de Jonas, no capítulo 1, logo de cara, nós percebemos, nós lemos o chamado que Deus faz ao profeta dele se levantar e ir até Nínive para pregar contra esse povo, mas almejando, assim, uma salvação desse povo, né? Deus ele faz meio que um chamado semelhante àquele que ele avisa a Abraão lá em Gênesis 19. E, logicamente, após esse chamado, nós sabemos da história, conhecemos bem a história. Jonas ele vai na direção oposta a Nínive, em direção a Jope ali. Ele vai para Jope, depois para Tarsis, fugindo desse chamado de Deus. Logo no capítulo 2, nós percebemos essa após ele chegar em Tarsis, né, nós temos essa parte da história onde começa a ter uma tempestade e Jonas ele é jogado do mar para como se fosse um sacrifício para parar essa tempestade. E no capítulo 2 nós percebemos ali o intermédio de Deus através de mandar um peixe para salvá-lo e Jonas, talvez dando uma oportunidade para ele continuar, para ele repensar sobre aquilo que ele vai fazer. Dentro desse ventre, desse peixe, ele faz uma oração e acaba que essa oração é atendida e acaba que o nosso profeta querido Jonas, ele é vomitado por esse peixe, até que ele chega em Nínive no capítulo 3, já nós chegamos na penúltima sessão do livro, onde Jonas ele prega para esse povo, prega para o povo, não faz nem apelo, mas o povo ali ele se converte, e no final, no capítulo 4, nós temos o supra-sumo e a síntese de toda o dilema que o livro traz, que é a ignorância do profeta, né? O profeta sabia que se caso ele fosse até Nínive, ele conhecia o Deus, que é o Deus dele, e saberia que Deus iria perdoar aquele povo, alcançando então aquele povo por sua misericórdia. E acaba que esse era o que Jonas não queria, era o oposto que Jonas queria, e por isso ele faz todo esse percurso para longe. Mas, entretanto, todavia, o próprio Deus ele dá uma lição de moral no Jonas para ele entender sobre essa questão da misericórdia e como a compaixão de Deus ela se manifesta na vida dele, mas também se manifesta na vida de todos os outros, através ali de uma certa metáfora de uma planta que se ergue e depois é derrubada sobre a cabeça de Jonas. Então, praticamente, essa é a estrutura do livro de Jonas, né? São 4 capítulos bem divididos, onde cada narrativa do capítulo indica e tem um objetivo muito claro. O primeiro capítulo mostra o chamado e a fuga desse profeta fujão, né? Como nós bem conhecemos, e, claro, o ápice, assim, digamos, nessa estrutura da construção da imagem do herói, onde ele é mentoreado, então, por Deus, ali após ele ser jogado no mar e ele ser comido por um peixe. Né? No capítulo 2, nós vemos esse certo arrependimento de Jonas, essa oração um pouco diferente que Jonas faz para Deus salvá-lo. E no capítulo 3, a pregação e, por fim, a lição que Deus dá em Jonas depois da salvação de Nínive. Não dando tanto, e é até interessante perceber que Deus não dá tanta a ênfase na salvação de Nínive, mas dá essa ênfase, o texto dá essa ênfase na construção e no desenvolvimento do profeta, né? E agora eu queria chamar o Josué para que ele possa dar início, possa dar continuidade, na realidade, a salvação dentro do livro de Jonas. Muito bem, meus amigos. Obrigado aí, Odelano, pelas informações. Cabe agora a mim e ao Isaías, deixa eu ver se vocês estão me vendo, acredito que sim. Cabe agora a mim e ao Isaías trazermos aqui, destrincharmos um pouquinho mais do que foi falado pelo Delano, e a gente percebe que logo no início do capítulo 1, a gente percebe Deus convidando, ou Deus chamando a Jonas para poder ir pregar. Jonas, ele responde fugindo de Deus. E a gente percebe também que a principal atribuição de um profeta
é ser porta-voz de Deus, não é verdade? E isso foi tudo que Jonas não estava querendo ser nesse momento, por isso ele escolhe fugir ali da presença de Deus. Isso está previsto ali em Jonas no capítulo 1, do 1 ao 3. E a gente percebe também que a desobediência na Bíblia, ela sugere um rompimento de relacionamento. Ou seja, quando há esse rompimento de relacionamento, há uma necessidade também de uma reconciliação. Isso a gente também consegue observar ali no livro de Gênesis, onde Adão e Eva, eles ali também, eles rompem com Cristo através da desobediência, e o que a gente vê é Cristo, é Deus correndo atrás de Adão e Eva ali representando a humanidade. Isso a gente consegue ver também ali no livro de Jonas, Deus correndo atrás, no caso ali de Jonas também. Nós temos aqui relacionado também no tópico B, o Thailson vai passar para a gente aqui agora. Nós temos aqui a relação entre escolha e salvação. O que, que tem a ver a questão da escolha e salvação? Como a gente bem colocou aqui, uma escolha errada, ela pode trazer uma consequência devastadora, onde a pior delas é o afastamento de Deus. Em Gênesis também nós vemos esta relação que está prevista, porque o ser humano ele peca, o ser humano desobedece a Deus, então gradualmente ele vai se afastando. E o que a gente consegue ver ao longo da história, novamente, é Deus indo em busca do ser humano, ok? E nós temos aqui também, no nosso tópico C, aonde que a gente pode observar a vontade de Deus versus a vontade do homem. Naturalmente, a gente percebe ali que Jonas, ao ir para Tarsis, ele decide fazer a sua própria vontade, ele anula a vontade de Deus para a sua vida. Na verdade, ele decide colocar a si próprio nesse conceito, tira Deus de linha e vai embora, vai se afastando, no caso ali de Deus. Está previsto também aqui no capítulo 1 de Jonas 4, ok? E nós vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o próximo slide, nós vamos falar sobre os motivos para a relutância de Jonas. A gente vê a problemática acontecendo aqui, o que tirou Jonas, o que fez Jonas fugir ali da presença de Deus. Jonas se dispõe a fugir da presença de Deus. E por quê? Qual a razão, qual o motivo pelo qual Jonas ele foge da presença de Deus? E vamos abordar aqui 3 motivos, pelo menos, para essa atitude de Jonas. O primeiro motivo, nós vemos aqui a questão do preconceito, né? Jonas achava que Nínive ele não tinha direito à salvação por ser inimigo de Israel, por ser... A história ela nos conta que o povo de Nínive ali, a Síria, era um povo muito perverso. Então, Jonas, em seu julgamento, ele acha que o povo ali de Nínive não tem direito à salvação, trazendo sobre si, então, um preconceito. Nós temos aqui, além do preconceito, nós temos a questão do medo, que está aqui previsto na parte B, e esse medo, o medo do profeta, ele está relacionado com as atitudes de Deus, as quais ele sabia que seria contrário à sua própria vontade. Ou seja, qual era a vontade de Jonas e qual era a vontade de Deus, né? A vontade de Jonas era, cai fogo, mata todo mundo, arrebenta tudo. Essa é a vontade do ser humano. Imagina agora se Deus ele fosse agir conosco, com o ser humano, como o ser humano pensa, como o ser humano define o próprio ser humano, né? Ainda bem que Deus ele pensa totalmente diferente daquilo que nós pensamos. E a gente consegue ver aqui na parte C que a visão, a cosmovisão que a gente tem de Deus é totalmente distorcida daquilo que realmente ele é, o que aconteceu com Jonas. Pode pular para o próximo slide e a gente vai ver essa cosmovisão prevista aqui nas atitudes de Jonas. A visão distorcida de quem é Deus, ela causa uma reação contrária também à vontade de Deus. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus, na verdade, era oferecer oportunidade de salvação. E a gente percebe que enquanto tiver essa oportunidade, Deus ele vai lutar sim para o homem. Era isso que Jonas não estava entendendo nesse conceito. Portanto, se a nossa visão de quem é Deus ela é distorcida, as nossas atitudes também elas serão distorcidas, como aconteceu no caso de Jonas. Agora eu vou passar aqui para o meu amigo Isaías, ele vai dar continuidade aqui a essa parte. Olá, boa tarde a todos. Continuando aqui a parte acadêmica aqui, esses slides aqui nós temos, começamos aqui com a intervenções divinas
na salvação humana. Então, ou seja, aqui no, em Jonas 1, no versículo 4 aqui, nós encontramos aqui um contraste aqui com Marcos, né? O versículo 1, 4, ele contrasta com Marcos 4, 35 a 41. Ou seja, a gente quer chamar a atenção aqui, né, para a palavra tempestade aqui, né? Ali, o fato de Jonas estar no barco, né, é uma situação que Jesus também estava ali com barco, no barco, né? E ali vai mencionar que Jesus estava dormindo, Jonas também estava dormindo, mas nós entendemos aqui os propósitos diferentes, né? E aí aqui a palavra tempestade que nós estamos destacando aqui é o que é tempestade literal, como aconteceu com Jonas, ou tempestade representativa, indicando um problema na vida de alguém. Então, ou seja, aqui, da mesma forma que a palavra literal, é, aqui está dando tempestade, né, no sentido literal, ela também vem numa forma representativa, indicando, um exemplo aqui, uma pessoa passando por uma situação, né, isso pode se classificá-lo como tempestade. Versículo 4, né, fala assim, o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Próximo slide. Continuando aqui, né, as intervenções divinas na salvação humana. Jonas 1, versículo 15, né? Encontramos aqui o mesmo conceito para a tempestade, ou seja, pode ser empregado aqui, né, em mar. Observamos as características literais que podem ser aplicadas também de formas representativas, né? Próximo slides. E aí o versículo, né, vai confirmar, pode voltar ao próximo slide, que o versículo ele vai confirmar aqui, né? E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Próximo slides. Um grande peixe, versículo 1:17. Então, aqui, Deus utiliza, né? E o versículo ele vai confirmar. Deus preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Né? Próximo slides. O próximo slides aqui vai destacar, né, a palavra manai, que significa aqui contar, calcular, numerar, designar. Então, ou seja, Deus aqui, né, designou ali o grande peixe ali para que pudesse, né, engolir Jonas. E lembrando aqui uma coisa importante, informação a se destacar, é que essa palavra, né, ela ocorre 27 vezes, né, na Bíblia. Um dos exemplos aqui, não são vários textos, mas somente um eu vou citar aqui, que está lá em Isaías 65, versículo 12, que fala assim, a frase, né, que eu quero destacar aqui do versículo também vos destinei, ou seja, aqui trazendo o mesmo sentido e a aplicação aqui para esse significado. Próximo slides. Passos para a salvação, o arrependimento e confissão. Então, aqui nós encontramos aqui 2 passos aqui, arrependimento e confissão. E aí aparece também aqui uma outra palavra, né, no hebraico aqui, que é Yeshua, salvação, libertação, vitória. E ela ocorre 77 vezes também aqui na Bíblia aqui. Então, ou seja, aqui Jonas ele dá dentro, né,
da barriga do peixe, ele dá aqui dois passos para a salvação, né? O arrependimento e a confissão, ali o momento que ele, né, conversa, faz a oração ali ao Senhor, e dá esses dois passos muito importantes no assunto, né, de salvação, no sentido aí de salvação. Próximo slides. Reconhecimento de quem Deus é. Jonas 2, versículo 9, né? Traz aí, o foco aqui é o que? Jonas, ele reconhece que ele não pode fazer julgamentos de quem se salva ou quem se perde, porque ele chega ali, né, naquela situação difícil, né, à conclusão de que a salvação vem do Senhor, né? E aí o que é que acontece aqui? O destaque aqui, Jonas 3, versículo 3, fazer a vontade de Deus. Jonas agora, né, depois de tudo aquele ocorrido naquela situação difícil, onde ele dá ali os passos para a salvação, ele confessa ali, se arrepende, confessa, reconhece que a salvação vem do Senhor, que ele não poderia julgar, né, para quem ser salvo ou não. Aí agora ele decide, né, por fim assim, fazer a vontade do Senhor e se dispõe mais uma vez não, ele se dispõe a cumprir aquilo que ele não tinha feito, né? Ele se dispõe a cumprir o papel do profeta, que a anunciar a salvação, que é levar a mensagem ali, a ordem que Deus tinha dado a ele. E ali decide ouvir agora a voz de Deus e ir pregar a cidade. E aí o versículo, pode voltar, os slides para a gente ler o versículo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então, Jonas passa ali 3 dias ali, né, pregando ali. A imagem que diz respeito aqui à soteriologia, né, é o que está aqui no versículo, no capítulo 3, de 5 a 9, onde é destacado aqui um arrependimento coletivo. E aí o que é que acontece? A não destruição, né, da cidade, no contexto aqui do livro, que corresponde o quê? À salvação. E aí agora a misericórdia divina, nós encontramos aqui no capítulo 4, versículo 2, né? Mesmo com a mente embotada, né? Ali ofuscada ali, Jonas, ele reconhece a misericórdia de Deus, né? Deus ali, agora ele percebe, assim, de fato, né? O quão grande é a misericórdia do Senhor. A palavra aqui, enfatizada em hebraico aqui, é a palavra rachum, que é misericórdia, né? Significa misericórdia, que acontece em 3 ocorrências aí dessa palavra na Bíblia. E aí agora, os nossos colegas continuarão agora com a sessão sistemática. Muito obrigado, Isaías. Amigos, bom dia. Nós iremos falar sobre na sessão sistemática, eu vou falar na sistematização 1, e a sistematização 1, ela vem dividida em 4 partes. Ela vem dividida em problema, causa, meio e resolução. Só para entendermos essa sistematização, ela pode ser aplicada em outros livros. O problema salvo o porquê, né, a situação problemática, ou seja, a doença. A causa, ela é salvo do quê? A raiz da situação problemática, né, o diagnóstico ali. O meio pelo qual será a pessoa, salvo por meio de quê, né, o instrumento que vai se dar a resolução de tudo isso, que é o remédio, né, o meio, e a resolução, que é o objetivo final, o bem-estar. Então, isso pode ser aplicado em outros livros, mas aplicamos aqui no livro de Jonas. O problema, no capítulo 1, versos 1 e 2,
ele vai falar sobre esse problema. Primeiro, Deus ele faz um chamado a Jonas. Se for ler na sua Bíblia, ele diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. E é interessante que não somente em Jonas, mas em outros livros, como, por exemplo, Miqueias, Ageu, Sofonias, Zacarias, Deus ele começa a fazer esse chamado, e é para outros profetas. E veio o chamado para Jonas, e ele recusou ir pregar em Nínive. Então, aqui já vemos uma situação problemática. Ele recusou o chamado do próprio, direcionado de próprio Deus. Então, ele está ali com uma doença. A causa, colocamos como causa no capítulo 1, verso 2 e 3, o ódio, né, que Jonas tinha de Nínive. Esse ódio se dá por conta de vários fatores, e ele principalmente vê que ele percebe pela malícia e pelo pecado daquela cidade ser tão grande na mente dele, ele imagina que não há perdão para essas pessoas. Então, ele tem aqui um diagnóstico, ele tem ódio e acaba não querendo ir pregar para os ninivitas. Ele conhece a história, ele foge e vai para outro lugar. Era para ir, foi para Tarsis, né? Não foi para Nínive. E o meio. E Deus, ele sempre procurando nos alcançar, nos salvar, ele achou um meio para alcançar e salvar Jonas. No capítulo 1, no verso 17, que diz que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus utilizou, como Isaías falou, de uma intervenção ali no meio humano, usou um peixe, o peixe que foi a salvação para a vida de Jonas, em todo um contexto, esse peixe significou a salvação ali para Jonas. E então vemos como resolução, no capítulo 2, do verso 10, principalmente no capítulo incompleto do 2, a gente vê a oração sincera de Jonas, uma oração em que há arrependimento, em que vemos a correspondência dele para com o chamado e também as opções de salvação que Deus dá para Jonas. Então, colocamos aqui como resolução o bem-estar, ou seja, o objetivo final, que é salvar Jonas e também a cidade, como Jonas se dispôs a pregar. No verso 10, na verdade, no verso 9 do capítulo 2, diz que ele já estava com a voz do agradecimento. Ele diz assim, ó: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, que pregarei ao Senhor pertence a salvação. Até que esse momento, para ele, na visão dele, achava que a solução para ele ali, das escolhas dele, era a morte para ele. Contudo, tudo muda no verso 10, quando a Bíblia diz aqui: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vemos isso como uma resolução. Então, essa estrutura narrativa de Jonas, a gente percebe a insistência e o trabalho que Deus tem para salvar o ser humano, tanto aquele que é enviado e quanto aquele que receberá aquele que foi enviado. Então, Deus, ele faz de tudo para salvar o ser humano. Então, essa sistematização que nós escolhemos do livro de Jonas, nós percebemos que a insistência de Deus em salvar os seus filhos. E agora a gente vai ver a sistematização 2 com o Richard. Olá, um bom dia a todos. Aqui eu fiquei responsável por estar falando sobre a sistematização 2, e nós escolhemos aqui como satisfação ou objetivo e teológico, né, a sistematização para essa parte 2 aqui. Tá bom? Nós temos dois versos que vão abrir aí um pouquinho dessa ideia, eu vou estar construindo isso aí um pouco no próximo slide, mas vamos ler aqui o verso. Diz lá o verso 1 de Jonas 1: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Jonas, e aí é Jonas 1, né? E a outra é o verso 10 do capítulo 2, que é: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Pode passar, por favor, o slide? Olha, a ideia é a seguinte: nesse primeiro verso, nós trazemos um pouco ali do Deus sendo afetado. Por isso nós trouxemos ali a teológica. Mas não somente isso. No segundo verso, nós vemos também as intervenções divinas, né, para que Jonas ele possa cumprir o seu papel e assim também possa ser alcançado e ser salvo. Né? O ponto forte desse sistema, logicamente, é o Deus, né, sendo atingido, né, pelo pecado dos ninivitas, mas também foi atingido também pela desobediência de Jonas.
tá bom? Em todo esse processo, é Deus quem procura, né? Deus que acaba procurando Jonas, Deus que leva Jonas, Deus que acaba ali utilizando, né, utilizando de vários meios para fazer com que Jonas ele cumpra o seu papel. Enfim, de fato, nós escolhemos então o método teológico por conta disso. Não somente isso, mas a honra de Deus sendo manchada em todo esse processo, pois Jonas, ele sendo ali um profeta, né, um atalaia do Senhor, aquele a qual as pessoas olham e enxergam ele como sendo a palavra do Senhor sendo dirigida, né? E ele, quando se dispõe aí para outro caminho, ele acaba manchando, né? Ou melhor falando, acaba desonrando a Deus. Pode passar também o próximo slide, por favor? Agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre a sistematização de número 3, tá bom? E aqui nós temos ali a situação de Jonas 1:3, onde Jonas ele foi chamado para estar pregando aos ninivitas, mas ele se dispõe para fugir, né? E aí nós vamos ver um pouquinho da doutrina do ser humano, do caráter de Deus, né? Que não é o caráter do homem que não é mais igual ao caráter de Deus, ou seja, a imagem de Deus, né? Não sendo mais vista no ser humano. Então, essa é uma das doutrinas que nós conseguimos enxergar ali na pessoa de Jonas. Então, ou seja, a doutrina do ser humano. Passa para mim o slide, por favor. Aqui, né, temos aí o verso 17 do capítulo 1, né, onde Jonas não consegue mudar de direção e é preciso que haja uma intervenção, né, divina, né? E aí o que acontece? Para fazer a restauração desse caráter, o caráter de Deus que tem como objetivo salvar, que tem como objetivo conduzir as pessoas às boas práticas, né? A guarda da lei, que é isso que traz boa saúde, é isso que traz a compreensão do que é salvação, ou melhor falando, mantém, né? Sendo a resolução da causa ali, né? A obediência à lei. Enfim, é Deus que faz, no caso, esse processo, né? E pode passar para mim no slide? Enfim, nisso, Jonas, né, com seu mau comportamento, ele deseja a morte dos ninivitas. E isso, para ele, acaba sendo normal. Para Deus, é algo inaceitável, né? E Deus, ele deseja o arrependimento sincero dos ninivitas. Então, a gente vê ali como a imagem de Deus, né? Em Jonas já não faz parte, mas Deus, ele ainda, em todo esse processo, ele quer reconstruir essa imagem, né? E talvez o Jonas, algum dia, ele pôde ter, né? Mas veio a perder. Então, a gente vê esse trabalho, né? Essa ideia das intervenções divinas, ela acaba ali linkando um pouco, tanto na sistematização 2 quanto na sistematização 3. Agora, em sequência, o Alder ele vai falar um pouquinho aí sobre a questão ministerial e eu passo a palavra para ele, tá bom? E é interessante, né, Richard, sobre a sistematização 3, antes do nosso amigo Aldair entrar, que está resolvendo um probleminha técnico, o trabalho que Deus ele faz, esse cruzamento de doutrinas da salvação e a doutrina do ser humano, a importância que nós entendermos isso, que Deus ele trabalha com o ser humano de uma forma de procurar sempre salvá-lo. E o Aldair vai falar agora, é a nossa parte ministerial, que o sermão, a gente escolheu o sermão, e ele vai passar aqui o nosso sermão com uma estrutura que utilizamos também na sistematização 1, mas que trouxemos para uma parte como um sermão. Olá. Bom dia, estão me vendo, me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Como o Thaís falou, eu fiquei responsável pela parte do sermão. Então, nós vamos falar um pouco a respeito do chamado de Deus para salvar quem precisa ser salvo. Os nossos colegas, eles já deram uma introdução, um andamento muito bom a respeito do trabalho, e acredito que vou estar repetindo muitas coisas que eles falaram, mas vamos ver a importância da salvação em que Deus disponibiliza a toda a humanidade. E aí, quando nós vamos para o capítulo 1, quando fala que Deus ele se levanta e ali ele, diante de Jonas, ele envia Jonas para poder pregar a Nínive. E assim diz o seguinte: o Senhor fez um chamado especial a Jonas, filho de Amitai, no verso 1. E Jonas ele deveria ir a Nínive clamar contra seus pecados, no verso 2. É interessante que, ao Deus chamar Jonas para poder pregar em Nínive, Deus, ele, como foi falado aí, Deus visava a salvação dos dois grupos. Tanto o grupo que é representado por Jonas,
aquele que deve receber o chamado e aceitá-lo, quanto o grupo que é representado pela própria cidade de Nínive, aquele a quem o Senhor deseja enviar os seus servos para assim poder levar a sua mensagem. Pode passar o próximo slide? Desenvolvimento. Então, vamos iniciar com o problema. Jonas se recusa a ir pregar em Nínive. No capítulo 1, nós vimos aí a relutância de Jonas e a infidelidade do mesmo ao fugir para Tarsis. É interessante que, como já foi dito aí, Jonas ele tinha uma cosmovisão diferente da visão divina. E ao ter essa cosmovisão, ele contende com Deus durante todo o livro para poder relutar e, infelizmente, não querer fazer a vontade do Senhor. E aí, nós vemos isso no capítulo 3, no capítulo 1, verso 3. E no verso 12 do capítulo, mesmo capítulo 1, Jonas prefere morrer ao ver Nínive ser salvo. É interessante que quando Deus ele manda para a tempestade, para poder fazer com que Jonas ele pudesse reconhecer que Deus estava no controle de tudo e que Deus tem o desejo de que Jonas fosse lá em Nínive para poder pregar. Então Deus manda a tempestade ali e Jonas vai para o fundo do navio e começa a dormir profundamente. É interessante que quando os marinheiros chegam até Jonas e falam o que nós devemos fazer para poder essa tempestade cessar. Jonas ele sabia o que deveria fazer, mas ele faz totalmente o contrário. O que Jonas deveria fazer é simplesmente dizer, olha, precisamos voltar para Jope e de lá eu preciso seguir meu caminho, vocês podem seguir os seus. Essa seria a melhor escolha de Jonas, a escolha mais sábia. E com certeza o Senhor iria cessar a tempestade e eles iriam retornar para Jope. Mas o interessante é que Jonas ele fala para que ele pudesse ser jogado do navio, ele pudesse ser jogado embaixo. Quando nós falamos assim, nós entendemos que já tem um peixe esperando por Jonas, mas na verdade não existia peixe nenhum. Deus ele manda o peixe depois que Jonas ele se lança, pede que lance ele ao mar. E nós temos a causa aqui, o motivo pelo qual Jonas ele prefere essa morte é que ele, de fato, como Josué falou, ele tinha ódio dos ninivitas, porque era um povo inimigo, um povo rival do povo de Deus, da nação de Israel. E também era como o profeta Naum fala, era uma nação cheia de ódio, cheia de coisas terríveis que fazia com seus inimigos. E Jonas sabia que o povo de Israel já tinha sofrido na mão dos inimigos. Então Jonas não via essa nação, essa grande cidade, como alguém digno de ser salvo. Jonas também não vê os ninivitas como um povo que merece a salvação divina, e Jonas tinha dificuldade de aceitar que o Deus de Israel pudesse salvar outros deuses. Outro ponto interessante é que Jonas tinha ciúme de Deus. Quando nós vemos em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, Jonas ele se dispondo para poder pregar dentro do povo de Israel sem recusa nenhuma. Já na cidade de Nínive, Jonas ele se recusa porque ele não vê, não tem interesse na salvação dos ninivitas. Pode passar? E o meio, o peixe salvífico, nós vemos aí que Deus ele manda vários meios para poder fazer Jonas acordar e aí Jonas poder retornar e assim fazer a vontade do Senhor. No capítulo 2 nós trabalhamos a respeito desse peixe em que Deus o enviou. Deus enviou um peixe para salvar Jonas. É interessante que esse peixe, nós não temos muita informações a respeito dele, se ele já existia, se ele foi criado específico para esse momento. A Bíblia não dá nenhum detalhe a respeito disso, mas ela simplesmente fala que Deus enviou esse peixe para poder salvar Jonas e assim levar Jonas a reconhecer o erro em que ele estava seguindo. Interessante que quando Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas ele reconhece ali a sua necessidade de Deus, a sua dependência total divina. E aí Jonas ele clama por misericórdia. É a misericórdia de Deus que levantou ele para poder salvar Nínive. É a mesma misericórdia que agora manda o peixe vomitar na praia e assim para Deus seguir, para Jonas seguir o seu caminho. Nós vemos aí Deus ele trabalhando a salvação de ambos, como já foi dito, mas como nós estamos trabalhando a respeito somente na salvação de Jonas, então nós temos visto aí Jonas sendo um meio para salvar, sendo que ele mesmo precisava ser salvo. E nós vemos Jonas se dispondo a pregar no capítulo 3. Deus envia Jonas pela segunda vez a Nínive para salvá-lo.
E o interessante é que ao Deus enviar Jonas a Nínive para salvá-lo, Deus ele estava interessado principalmente em salvar o próprio Jonas, porque Jonas ele tinha uma cosmovisão diferente da cosmovisão de salvação divina. Jonas ele tinha, podemos dizer assim, perspectivas diferentes, e Jonas ele queria ser salvo, queria que salvasse somente aquele a quem ele achava que era digno de salvação. Inclusive ele mesmo, quando criou no ventre do peixe, ele clama por misericórdia, por salvação de Deus na sua vida, mas ele não vê Nínive na mesmo nível que ele para poder ser salvo. Pode passar? E aqui nós temos a conclusão. É interessante, amigos, quando nós vamos lá para Mateus capítulo 28, quando Jesus faz aquela grande comissão para poder enviar os discípulos a todo mundo. Interessante que Jesus ele estava não simplesmente fazendo com que o mundo fosse pregado, perdão, pelo meio dos seus discípulos, mas Jesus também estava vendo o meio para que todos os discípulos eles pudessem continuar esperando a sua breve volta. É tanto que no capítulo 14 de João, quando ele prega ali sobre a sua volta, ele dá continuidade no capítulo 15, falando para que o povo pudesse permanecer nele. E aqui nós vemos que quando Deus chamou Jonas a ir a Nínive, Deus desejava não somente salvar Nínive, mas principalmente o próprio Jonas, que precisava entender sobre a graça de Deus que está disponível a todos. Da mesma maneira, quando Deus nos chama para um propósito, não é que ele simplesmente quer que, podemos dizer assim, usufruir dos nossos esforços para poder salvar as pessoas. É que Deus está querendo nos manter a salvo, porque já fomos salvos por Jesus e ao cumprirmos o ID, nós estamos assim por meio da sua graça, nos mantendo a salvo diante da sua graça. E aqui nós temos a atividade virtual, vocês podem acessar o QR Code que está na tela, para poder assim estar respondendo às atividades. E esse aí foi o trabalho que nós fizemos sobre Jonas, e que Deus abençoe a todos vocês, tenham um bom dia. Muito obrigado a todos.